A bomba foi lançada e, assim como um foguete que ganha altura, o coração dos torcedores tricolores disparou nas últimas horas. A tão esperada notícia do Fluminense chegou e agitou os bastidores do clube. Vincent Aboubakar, o atacante camaronês que brilha em grandes palcos, está prestes a assinar com o nosso amado Fluminense Futebol Clube. Isso mesmo, torcedor! O jogador de 31 anos, que tem um currículo recheado de gols e grandes atuações na Europa e na seleção, pode estar a caminho do Maracanã para vestir a camisa tricolor. Para entender a magnitude dessa contratação, vamos contextualizar a situação atual do Fluminense. O clube está em um momento decisivo da temporada, buscando se firmar nas competições nacionais e internacionais. A tabela do campeonato mostra um cenário competitivo, e a necessidade de reforços é evidente. Com a saída de alguns jogadores e as lesões que têm afetado o elenco, a chegada de um atacante de peso como Aboubakar poderia ser o que falta para colocar o time em um novo patamar. Os rumores começaram a circular nas redes sociais e rapidamente se espalharam entre os torcedores. A expectativa é palpável, e a emoção está no ar. O que isso significa para o futuro do Fluminense? A chegada de Aboubakar traz uma nova esperança, uma nova era. E isso é exatamente o que a torcida precisa neste momento crítico. O time precisa de um jogador que possa não apenas marcar gols, mas também inspirar aqueles ao seu redor. E quem melhor que um jogador como Aboubakar, que já mostrou seu valor em competições como a Liga dos Campeões da UEFA? Em um primeiro olhar, a contratação de Aboubakar representa muito mais do que um simples reforço. É um símbolo de que o Fluminense está disposto a investir no seu futuro e de que a diretoria acredita na construção de um elenco forte e competitivo. E se você é torcedor do Flu, sabe que, quando o clube se mobiliza assim, é para trazer grandes emoções e surpreender a todos. Se você ainda não se inscreveu no canal e está gostando dessas informações, não perca tempo. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Acompanhe cada passo dessa negociação que promete ser histórica. E, claro, queremos saber, qual a sua opinião sobre a possível chegada de Aboubakar? Você acredita que ele pode ser a peça que faltava para o sucesso do Fluminense? Comenta aqui. Agora, vamos nos aprofundar na parte tática dessa negociação. O que Aboubakar pode trazer para o nosso esquema? A expectativa aumenta e a torcida já começa a sonhar com jogadas incríveis e vitórias emocionantes. Visualiza agora a cena, o Maracanã lotado, a torcida vibrando, e lá está ele, Vincent Aboubakar, com a camisa tricolor, recebendo todo o amor e apoio dos torcedores. Mas, para que esse sonho se torne realidade, precisamos entender como o estilo de jogo desse atacante se encaixaria na equipe do Fluminense. Aboubakar é conhecido por sua força física, velocidade, principalmente, por sua habilidade em finalizar, características que podem ser a chave para o sucesso do nosso ataque. Quando analisamos o atual esquema tático do Fluminense, percebemos que o time vem utilizando uma formação que prioriza a posse de bola e a movimentação rápida. Com a chegada de Aboubakar, o técnico pode optar por um modelo mais agressivo, aproveitando as características do atacante para criar uma dupla dinâmica no setor ofensivo. Imagine Aboubakar atuando ao lado de jogadores como Germán Cano, por exemplo. A combinação de experiência e juventude pode resultar em uma dupla mortal para as defesas adversárias. Aboubakar tem o perfil de um centroavante que sabe se movimentar bem entre as linhas, se antecipar aos zagueiros e, mais importante, finaliza com precisão. Suas estatísticas em competições passadas falam por si só, ele já foi artilheiro em torneios importantes e tem um faro de gol apuradíssimo. Essa é uma adição que poderia fazer toda a diferença em um time que, por vezes, tem enfrentado dificuldades na hora de converter as oportunidades em gols. Além disso, a chegada de um jogador de sua estatura pode influenciar a forma como os adversários se posicionam em campo. Jogadores do calibre de Aboubakar costumam atrair a marcação, abrindo espaços para os companheiros que podem explorar essas brechas. Assim, a dinâmica do jogo muda, e a equipe se torna mais imprevisível e, consequentemente, mais perigosa. Por outro lado, a torcida precisa entender que a adaptação a novos estilos de jogo leva tempo. É natural que, no início, as coisas não fluam como desejado. No entanto, a qualidade técnica de Aboubakar é um trunfo que pode fazer essa transição ser mais suave.
E para a torcida, esperar é parte do jogo. Será que conseguiremos ver Aboubakar brilhar em campo, contribuindo não apenas com gols, mas também com assistências e jogadas que vão deixar a arquibancada em êxtase? E aí, torcedor, como você imagina que Aboubakar pode se juntar ao elenco? Você acredita que ele terá um impacto imediato nas próximas partidas? Deixe seu comentário e vamos debater sobre as nossas expectativas para essa nova fase do Fluminense. Agora, vamos explorar as implicações financeiras dessa negociação e como isso pode impactar o Fluminense no mercado. Contempla o cenário financeiro do Fluminense no momento em que a notícia da possível contratação de Vincent Aboubakar surge como uma tempestade no horizonte. A realidade é que, ao trazer um jogador do calibre do camaronês, o clube precisa gerenciar suas finanças com sabedoria. A negociação não diz respeito apenas ao salário do atleta, mas também a possíveis saídas de jogadores e o impacto no orçamento total do clube. A primeira pergunta que vem à mente é: como o Fluminense vai financiar essa contratação? Há rumores de que o clube esteja se preparando para liberar alguns jogadores que não estão rendendo o esperado ou que estão recebendo salários altos sem apresentar retorno em campo. Essa é uma estratégia comum em clubes que buscam se reestruturar financeiramente. Saídas podem abrir espaço não apenas no elenco, mas também no orçamento, permitindo que o Fluminense tenha uma margem maior para investir em contratações. Além disso, a contratação de Aboubakar pode atrair novos patrocinadores e aumentar a venda de camisas. A presença de um jogador de renome pode colocar o clube em evidência, o que, por sua vez, gera novas oportunidades de receita. Ter um atleta reconhecido internacionalmente pode ser um divisor de águas na história do clube, atraindo olhares e investimentos que podem fortalecer ainda mais a base financeira do Fluminense. Vale lembrar que o mercado de transferências é implacável e, com a janela se abrindo, outros clubes também estão de olho em jogadores que possam preencher as lacunas em seus elencos. O Fluminense, ao investir em Aboubakar, não apenas se reforça, mas também se posiciona como um concorrente direto no mercado. Isso traz uma responsabilidade enorme, pois a expectativa da torcida aumenta, e, como sabemos, a pressão para apresentar resultados é altíssima. Porém, todo torcedor deve ter em mente que não se trata somente de cifras e números. A palavra investimento deve ser vista sob a ótica de construção de um futuro sólido e promissor. O Fluminense está apostando na qualidade de um jogador que já teve sucesso em outras ligas e que pode trazer esse know-how para o time. E você, torcedor? Como você avalia essa questão financeira? Acha que a chegada de Aboubakar pode ser um bom investimento para o futuro do clube? Quais jogadores você gostaria de ver fora do elenco para abrir espaço para essa estrela? Vamos debater nos comentários. Agora, vamos mergulhar na história do Fluminense e entender como Aboubakar se compara a outros grandes atacantes que já passaram pelo clube. Imagine a rica tapeçaria da história do Fluminense, onde cada jogador que vestiu a camisa tricolor deixou sua marca. Agora, adicione a isso o nome de Vincent Aboubakar. É impossível não fazer comparações com outros grandes atacantes que já encantaram a torcida, como Washington, Fred e Cano. Cada um deles trouxe seu estilo único, suas características e, claro, uma legião de fãs apaixonados. O primeiro nome que vem à mente é o de Washington, o coração valente, que fez história no Fluminense na década de 2000. Sua garra e determinação em campo cativaram a torcida, e ele se tornou um ícone do clube. Assim como Washington, Aboubakar tem um estilo de jogo que se aproxima do que a torcida ama, um goleador nato que não teme a batalha e que sabe como se posicionar para aproveitar as oportunidades. A sua presença pode reavivar lembranças de um passado glorioso, onde a bola estava sempre no fundo da rede. Por outro lado, temos Fred, um dos maiores atacantes da história do clube, que deixou um legado que será difícil de igualar. Fred não era apenas um finalizador, ele era um líder em campo, um jogador que sabia como conectar a equipe e criar jogadas. Essa é uma responsabilidade que Aboubakar também poderá assumir, mesmo que de uma forma diferente. A liderança em campo não se limita a palavras, mas se demonstra pela atitude e pelo exemplo que se dá aos jovens jogadores do elenco. E não podemos esquecer de Germán Cano, que, apesar de ter chegado mais recentemente, já deixou sua marca como um dos principais artilheiros do clube. Cano é a definição de um artilheiro que está em sintonia com o gol.
A comparação entre ele e Aboubakar é inevitável, uma vez que ambos compartilham a habilidade de finalizar com precisão e de se posicionar de maneira inteligente na área. A expectativa é que a união de dois atacantes de tanta qualidade possa levar o Fluminense a um novo nível de competitividade. Esses nomes não são apenas ícones, eles representam a cultura de vitória que a torcida tricolor tanto almeja. Cada um deles passou pelo Fluminense e contribuiu para a formação da identidade do clube. A chegada de Aboubakar pode não apenas adicionar um novo capítulo a essa história, mas também reavivar a esperança de que novos heróis estão por vir. Como você vê essa comparação, torcedor? Você acha que Aboubakar pode se igualar aos grandes nomes da história do Fluminense? Que legado ele pode deixar caso assine com o clube? Compartilhe suas opiniões nos comentários, pois estamos ansiosos para ouvir sua voz. Agora, vamos para o último capítulo, onde vamos integrar todas essas informações e olhar para o futuro do Fluminense com a chegada de Aboubakar. O que isso pode significar para o time e, claro, para a torcida? Agora, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça emocionante que envolve a possível contratação de Vincent Aboubakar pelo Fluminense. O impacto dessa negociação pode ser sentido em diferentes níveis: tático, financeiro, histórico e emocional. Cada um desses ângulos nos ajuda a entender a magnitude da situação e as repercussões que podem surgir a partir da assinatura do atacante. Em termos táticos, a chegada de Aboubakar pode transformar a maneira como o Fluminense joga. Sua habilidade de finalização e a capacidade de atrair a marcação adversária podem abrir novas possibilidades para o esquema do técnico. Imaginemos um ataque mais dinâmico, onde os jogadores têm a liberdade de explorar as oportunidades, sabendo que Aboubakar está lá para finalizar com qualidade. Isso não só eleva o nível do jogo, mas também aumenta a confiança do time como um todo. Financeiramente, a situação é igualmente intrigante. A contratação de um jogador de renome pode trazer novas receitas e patrocinadores, mas também exige uma gestão cuidadosa do orçamento do clube. A torcida precisa acreditar que esse investimento será utilizado para fortalecer o elenco e garantir que o Fluminense continue a ser competitivo não apenas neste ano, mas por muitos outros que virão. No aspecto histórico, o nome de Aboubakar pode ser colocado ao lado dos grandes atacantes que já passaram pelo Fluminense, criando uma nova aura de expectativa e esperança. Cada jogador que chega ao clube carrega consigo um legado e, caso Aboubakar consiga entregar em campo o que se espera dele, sua permanência pode resultar em uma nova era de glórias para o Fluminense. Finalmente, quando falamos da emoção da torcida, a dinâmica muda. O amor e a paixão que os torcedores têm pelo clube são o que realmente fazem o Fluminense ser único. A chegada de um jogador como Aboubakar pode reacender essa paixão, criando uma atmosfera vibrante no Maracanã e fazendo com que cada jogo seja uma nova oportunidade de celebração e alegria. E agora, deixamos uma pergunta para você, torcedor. Você acredita que a chegada de Aboubakar pode ser a chave que faltava para o Fluminense conquistar títulos e se firmar como um dos grandes clubes do Brasil? Estamos ansiosos para ouvir sua opinião. Acompanhe as novidades e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas expectativas para o futuro do nosso Fluminense. Até a próxima, e que venham os jogos emocionantes!